RF News está de volta e prepare seu coração. Agora você vai conhecer uma família que leva uma vida bem diferente. Essa história chegou pra gente pelo WhatsApp do RF News. Com a chegada da primeira filha, Fábia e Preto perceberam que tinham uma missão. O casal deixou tudo para trás e viajam há meses com a intenção de mostrar o mundo para a menina. Eles fazem isso morando em um motorhome. Tá vendo esse motorhome aí? É uma casa. Ela é o sonho realizado da Fábia e do Preto, os papais da Luna. Mas para esse projeto chegar onde está, o trajeto foi longo. Se há pouco mais de 13 anos falassem que eles viveriam num veículo, ninguém acreditaria. Mas a vida surpreendeu esse casal que está junto há 31 anos. Nosso primeiro sonho, né? Ele se concretizou, mas a gente não viveu ele, que era a casa do litoral, que a gente era uma casa imensa, onde a gente ia criar nossos filhos, que a gente queria ter 6 filhos, né? E a mudança para a gente vir morar nessa casinha de 16 metros quadrados se deu justamente por isso, porque a gente descobriu que para ela aquilo que era muito se tornou pequeno. A gente queria mostrar mais o mundo para ela, né? A Luna tem paralisia cerebral e chegou para mudar completamente a vida deles. O diagnóstico dos médicos apontava que ela viveria em estado vegetativo, mas há 13 anos a Luna não para de evoluir. E evolução é o que o paizão afirma que também foi o que aconteceu com ele após o nascimento da filha. Na verdade, eu falo que eu não mudei, eu evoluí, né? Ela fez a gente enxergar o mundo como realmente ele é. E não aquele mundo que a gente vivia, sabe, sem tempo para as coisas, aquela correria infernal. Hoje a gente vive um segundo de cada vez, a gente coleciona momentos graças a ela. O casal é amante da prática esportiva e de todo tipo de modalidade, principalmente do ciclismo e de esportes aquáticos. Para continuar o que estavam acostumados a fazer, foi preciso um período de adaptação para que pudessem planejar uma forma de levar a Luna com eles. A ideia de permanecer em casa, sempre com o mesmo cenário e a mesma vista pela janela, não fazia mais sentido. Aquilo que era muito se tornou pequeno. A gente queria mostrar mais o mundo para ela, né? Colocar ela para vivenciar esse mundo e não ficar trancada dentro de casa ou numa vista só daquela praia. A gente queria apresentar outras praias, a natureza, né, para ela. O primeiro teste para uma vida aventureira foi numa viagem de 30 dias de bicicleta pela Europa, quando a Luna ainda era pequenininha. Mesmo com a preocupação dos médicos, o casal encarou o desafio e o resultado foi o melhor possível. Além de passar um mês super bem, a Luna se manteve ativa e evoluiu muito nessa viagem. Essa viagem de 30 dias que a gente embarcou num avião aqui no Brasil, desembarcamos num aeroporto em Portugal, pegamos a bicicleta e saímos pedalando, onde a gente conseguiu pedalar boa parte da costa de Portugal, um pedacinho da Espanha. Aí ainda fomos para um encontro na Itália. Então, assim, apesar de ser uma viagem internacional, a primeira viagem nossa de bicicleta, para a gente nos marcou porque ela voltou uma criança diferente. Por ter dado tudo tão certo, eles decidiram continuar planejando viagens e, aos poucos, foi nascendo a ideia do motorhome, a nova casa da família. Para isso, eles venderam imóveis, carros e doaram os eletrodomésticos e as roupas. Até esse processo ajudou muito o casal. E mesmo o desapego, quando a gente conseguiu se desapegar das roupas, dos móveis, dos eletrodomésticos, foi gratificante, porque a gente doou praticamente tudo que a gente tinha. E a gente sentiu que a gente estava fazendo um bem pra gente e para quem estava recebendo aquilo. Um misto de emoções, assim, né? Porque você está fazendo um bem para você e ajudando o próximo também, né? Até que esse momento chegasse, a adaptação do veículo era feita com um cuidado minucioso. O Preto conta que cada cantinho foi planejado para ficar com a cara deles. Cada parafuso teve nosso dedinho aí. Apesar de parecer uma loucura, a gente fala que a gente foi uma loucura comedida.
tudo pra gente, a gente foi calcando cada degrau de cada vez e aí deu esse resultado. É uma casa, né? Eu tenho tudo que eu tinha na minha casa em São Paulo, eu tenho aqui dentro e vivo normalmente, assim, hoje não me falta absolutamente nada. São 16 metros quadrados de um micro-ônibus que virou uma verdadeira casa. Do lado de cá, os bancos viram para formar essa sala aqui. Andando mais um pouquinho, mais um passo, tem a pia, as gavetas, o fogão, desse lado a geladeira e o micro-ondas. Eu pedi licença para a família para a gente poder mostrar também, ó, o banheiro da casa. Aqui tem a máquina de lavar roupas e o quarto da Fábia, do Preto e da Luna. O mais interessante é que cada detalhe aqui do motorhome é aproveitado. Aqui, por exemplo, ó, o armário guarda uma vassoura. E é impressionante como as mensagens de dentro da casa transmitem o que as redes sociais também mostram. Por exemplo, essa frase aqui é exatamente o que a família vive. Por conta da pandemia, eles precisaram atrasar um pouquinho os planos e chegaram a viver alguns dias no galpão onde o motorhome foi construído. Mas a vontade de cair na estrada era tanta que decidiram não esperar a pandemia passar. Assim como todo mundo, eles seguem os cuidados recomendados. A única diferença é que a casa deles é móvel. No começo, os planos eram passar alguns dias em cada cidade, mas como o estilo de vida aventureiro domina, eles já pararam de planejar. Agora ficam o tempo que achar necessário em cada lugar. Toda cidadezinha que a gente para, em todo bairro que a gente para, a gente vive a rotina das pessoas, vive as pessoas. Conhece, elas nos levam para a casa delas, a gente traz para nossa casa. E aí já começa a fazer parte do dia a dia, um dia faz um almoço aqui, outro dia faz um jantar lá. E por isso que a gente fala que a gente vive as pessoas. E aí, como tudo na vida, cada vez que a gente parte, aquela choradeira, aquela dor no coração, porque a gente cria um vínculo. Mas a gente fala, a gente tem que terminar, né, sair para começar uma nova história. Para viver todo esse tempo viajando, eles se organizaram financeiramente. Eles são proprietários de uma empresa no ramo de tecnologia que está ativa e eles acompanham de forma online. Há também alguns parceiros, mas a Fábia ficou ainda mais feliz conforme o tempo foi passando e eles perceberam que na estrada gastam bem menos do que imaginavam. Para ela, isso significa que vão poder passar muito mais tempo viajando, ouvindo histórias e apresentando o mundo para a Luna. E os gastos diminuíram, a gente não precisa mais andar com roupa chique ou com roupa de marca. Então a despesa é muito menor do que a gente imaginava que ia ser e nem compara com o que a gente gastava em São Paulo, né, na grande metrópole. Olhando esses vídeos e a alegria dessa família, dá para ter certeza que a felicidade não é sobre onde você mora, mas sobre quem mora com você. Ainda mais quando esse lar é qualquer lugar que eles quiserem estar. Que linda história, né? Emocionante. A família está a caminho de Brotas e ainda não tem uma data definida, mas pretendem chegar ao Nordeste. E se você quer acompanhar essas aventuras ou tem alguma sugestão de cidade, é só acessar as redes sociais então do projeto, @Brasil Especial. Você os encontra em todas as plataformas na internet.